Este episódio é um oferecimento LupaCast, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado. Protagonistas, o podcast apresentado por Ariane Lobo, Edilene Ribeiro e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Olá! Está começando mais um episódio de Protagonistas. Eu sou Paloma Mina e aqui comigo estão Edilene Ribeiro e Ariane Lobo. Bom, e antes de começar o episódio de hoje, como sempre, eu quero pedir para vocês darem um like aqui no episódio, se inscreverem no nosso canal do YouTube. A gente sempre pede isso, gente, mas é porque é muito importante pro nosso trabalho. Para quem estiver ouvindo a gente no Spotify, eu vou pedir para seguir a gente no Spotify. E também para vocês seguirem a gente no Instagram, porque é por lá que a gente faz os posts dos melhores cortes, dos melhores momentos dos episódios e também onde a gente interage com vocês. Bom, e aí eu esqueci de falar o arroba, que é @protagonistas.podcast. Bom, e vamos falar das nossas protagonistas de hoje, episódio número 11. Somos nós! As protagonistas apresentadoras deste programa. Hoje a gente resolveu fazer esse episódio especial justamente para comemorar como se fosse uma primeira temporada, né? Porque 10 episódios sempre é de uma temporada, né? Se segurar um projeto do zero, 10 episódios, meus anjos, é para poucos, né? Exatamente. E aí, qual foi a nossa ideia? A gente bater um papo entre a gente, porque sempre rende. E falar sobre o que a gente aprendeu nesses 10 episódios, né? Todas as mulheres incríveis que passaram por aqui, empreendedoras, que ensinaram a gente para além do empreendedorismo, como a gente diz na nossa vinheta de abertura. Então, a gente não aprendeu só sobre negócio, sobre empreender, a gente aprendeu também sobre a vida, sobre vários temas legais. A gente falou sobre maternidade, a gente falou sobre finanças, a gente falou sobre autoconhecimento, a gente falou sobre saúde mental. Então, a gente foi aprender educação. Então, assim, a gente aprendeu muita coisa. Como é importante, foi enriquecedor receber essas mulheres aqui. Sim, e o episódio de hoje também é especial por outro motivo. Temos uma nova parceira aqui com a gente, que é a Heródia Beauty. Gente, a Heródia Beauty é uma marca de maquiagens importadas, atacado e varejo. Vamos soletrar para quem tá no Spotify, né? É HERODYABEAUTY. A gente vai deixar o arroba dela aqui na tela, isso, né? E a Heródia, ela trabalha com as principais marcas importadas. Então, entrem no Instagram, porque eu já tô aqui, eu tô na página porque eu tava dando uma olhada agora há pouco e tem, assim, as principais marcas. Então, The Ordinary, aquela outra marca que tá super em alta, que é a Charlotte Tilbury. E tem também Kylie Cosmetics, que é uma coisa do clã Kardashian, e pra mim só isso importa. Que a Pá é fã de Kardashians. E muitas outras marcas muito bacanas. E o melhor, temos cupom, gente, tá? Chegamos nesse momento! Esse momento é nosso! Temos cupom. O cupom que vai entrar aí na tela também é Protagonistas15, um super descontão pra vocês. Sabe o que isso quer dizer? 15% de desconto nas suas compras no varejo ou no atacado, meu anjo. 15% de desconto no atacado também. Tá pouco ou que mais? Por favor, bombem esse nosso cupom de desconto. Exatamente. Olha, as meninas, elas estavam aqui enlouquecidas vendo os produtos. Sim. A Ari já doida com desconto. Já tava colocando aqui no carrinho. Eu já tava montando meu carrinho. Então, gente, engajem, comprem, aproveitem essa oportunidade. Protagonistas15 é o nosso cupom na Heródia Beauty. Uhul! Bom, agora vamos contar o que a gente aprendeu nesses 10 episódios, Edilene Ribeiro? Vamos, fiz uma colinha aqui. A gente estuda nesse protagonista. Não, e vocês estão acompanhando esse começo, elas sempre falam, que eu sou doida do roteiro, hoje não teremos roteiro, tá? Estamos segurando tudo zero aqui. Roteiro aqui, tudo no carisma. Aqui, tudo no carisma e na colinha. Tudo no caderninho aqui da jornalista aqui. Bom, gente, minha colinha. A gente
resolveu selecionar coisas que passaram pelo protagonistas, aprendizados e que marcaram a gente. Eu quero falar sobre um episódio que me marcou, que foi o episódio da Daniela Falcão. Do Pé do Chão. Exatamente, a fundadora do Espaço Pé no Chão. Ela trouxe, além de falar sobre a história dela do empreendedorismo materno, né, que foi o que deu um impulso para ela, que foi quando ela teve um filho, que fez ela, e ela olhou para o método de aprendizado ali atual e ela não ficou satisfeita. Ela teve um olhar para o futuro, um olhar inovador e moderno sobre a educação, né, sobre o que ela queria para o filho, e foi atrás e criou a escola, que já tem 2 unidades, e pôs a mão na massa. Então, assim, um aprendizado é pôr a mão na massa. É verdade. Você lembra disso, Ari? Eu lembro. Nesse episódio a Paloma não tava, né? Mas não, você tava Estava acompanhando no nos estúdio. bastidores. Estava Foi. sem voz. Exato. Mas olhos muito atentos, ouvidos A muito turda sem atentos. voz, né? É. Acabou já, graças a Deus, gente. Isso. E aí, ela falou sobre, assim, primeiro que quando você começa a empreender, eu acho que um ponto muito importante é que você vai ter que pôr prego na parede, vai ter que quebrar coisa, vai ter que arrumar, fazer tudo, né? Você tem que fazer todas as partes ali, principalmente porque você não tem, às vezes, recursos financeiros para isso. Então, você tem que participar de todas as etapas. E a Dani fez exatamente isso. Quer falar alguma coisa? Na verdade, eu ia falar porque eu tenho, no meu top 5, eu tenho um aqui que, de pôr a mão na massa, não exatamente assim, mas é sobre o quanto planejar é importante, mas o quanto começar a fazer é também muito importante. O quanto pôr a mão na massa, mas em outro sentido. Tirar do papel. Tirar do papel. Uhum. Que foi o episódio da Drica Lazucchi, que ela tinha em mente de abrir uma empresa de turismo de luxo, né, que era focada, a princípio, nos passeios de limusine, por lugares, um turismo inexplorado na cidade de São Paulo, então explorar outros pontos turísticos, além dos já explorados, mas que só ela começando o negócio dela, que ela viu que Era não ia totalmente rolar, inviável. que era totalmente inviável, que não existia interesse nesse existia tipo de público. negócio. Não existia público. E aí que ela chegou nos passeios de helicóptero, que foi o negócio que super deu certo. O negócio acontece, olha que ele sai da sua cabeça e cai no mundo, né? Como diz a Paloma, quando você bota o carro na rua. E também, que já é super, assim, clichê, mas melhor feito do que... Como que é? Melhor feito do que perfeito. Gente, eu amo essa Exato. frase, eu uso, ó... É uma Mentira frase minha. batida, mas assim, melhor Feito do que perfeito. Isso tem que ser um mantra, porque a gente sempre quer deixar tudo muito redondinho para poder, né, colocar a banda na rua, mas não. É melhor você colocar, porque é assim mesmo, é dessa forma, não tem outro jeito que você vai saber como você ajusta, né? Sim. É o relacionamento com o seu cliente, é o dia a dia, porque é no dia a dia que você vê como que o negócio de fato acontece. Você pode planejar, fazer um plano de negócio maravilhoso, fazer lá tudo certinho, mas não adianta. Que Você também só é sabe- importante, né? É Vamos super falar, o planejar é importante. importante. Não, calma, pessoal. Ninguém tá falando aqui pra vocês saírem, né? Tá louca. Ligar o carro, ficar gastando gasolina sem colocar ali o endereço onde vocês querem chegar, sem ligar o GPS. Ninguém tá Exato. falando isso. Só que, assim, eu percebo, especialmente em mulheres, eu não sei se é por conta da síndrome do impostor, se é porque o mercado de trabalho... muitas vezes ainda parece que estão fazendo um favor de aceitar a gente ali. Então a gente quer fazer tudo o mais perfeito possível, tipo, pra ninguém tirar o meu espaço, pra não dar motivo pra ninguém te cortar. Só que isso vai te paralisando, porque grandes negócios não começam com a operação redonda, né? Se você pegar, sei lá, a operação da Coca-Cola hoje, uma marca que é mundialmente conhecida. Se você for ver nos 5 primeiros anos, com certeza era outra coisa. Sim. E aí você vai ajustando tanto o seu plano de negócios quanto a sua operação a partir do que o seu cliente te devolve. Porque você faz o plano a partir do seu ponto de vista de empreendedor. Então, eu quero vender esse serviço, eu quero vender esse produto. Óbvio que todas as pessoas vão querer comprar, elas não vão dar, entre aspas, defeito nenhum, elas não vão me trazer demandas que eu não tô vendo, porque eu tô vendo tudo. Só que na hora do vamos ver,
as pessoas te trazem outras demandas. Outras demandas. Elas te trazem outros times, assim. E que impacta outro no ritmo. seu tempo, impacta Isso. nas suas entregas. Sim, e aí isso. você tem que criar novos mecanismos, novas regras, novos jeitos de trabalhar. Então é só no dia a dia mesmo. Não, então, é por isso que eu falo, né? Tem que colocar o bloco na rua, tem que ir. Vai com o que você tem. Eu acho que você tem que ter a honestidade de você saber que você tá entregando o seu melhor. Sim. Né? Porque uma coisa é você não fazer direito ainda porque não deu tempo de você aprender a fazer da melhor maneira. E outra é você deliberadamente fazer de má vontade. Quem empreende não tá de má vontade, né, pessoal? Sim. Porque dá um trabalho Jamais. lascado, né? E outra coisa que a gente ouviu da Dani foi que assim, foi um exemplo que me marcou, que ela falou que ela fez a inauguração da escola, né? Foi uma festa muito bonita e no dia seguinte não tinha ninguém, não tinha aluno, não tinha ninguém matriculado. E aí, onde você encontra motivação, né? Porque aí, muitas vezes, as pessoas falam, poxa, não vai dar certo, poxa, não comecei lá em cima. E não, você tem que entender que existe essa fase. E hoje ela já não tem mais, às vezes, nem vaga, né? E vai pelo boca a boca, e vai pela persistência, e vai pelo trabalho, até vem um, aí o outro chama outro. Então, tem que ter essa paciência no começo. E, às vezes, demora, né? E isso é uma coisa que eu acho que para quem vai começar é algo que eu acho que hoje eu enxergo, e depois que a gente começa, a gente consegue visualizar algumas coisas, né? Eu acho que buscar parceiros e parceiros próximos é algo que é viável e que você consegue planejar um pouquinho com uma certa antecedência, assim, sei lá. Eu acho que dentro da sua região, começar a buscar algumas pequenas parcerias, porque você não precisa visualizar algo muito grande logo de início. Isso é fundamental. E isso é algo que a Ana ensinou a gente, lembra? Que ela falou, Ana olha, Pisaneschi. a Ana Pisaneschi, que ela falou, você visualiza algo grande, mas para chegar em algo grande, você tem que começar pequenininho, né? Então, assim, eu quero ter um alcance Por nacional, fases. mas antes eu vou ser grande na minha região. Coloquei aqui na minha listinha de, Ela tá também? de aprendizados. Você Isso. mira o objetivo final, mas eu tenho que ter pequenas metas. Fatiar, Isso. o famoso Fatiar, fatiar o elefante, né? Mas eu sou conhecida na minha região, primeiro, né? Eu sou conhecida na minha região, então deixa eu trabalhar primeiro aqui, trabalhar, então, parcerias aqui, para depois ir crescendo, né? Então, eu acho que essa lição de trabalhar parcerias no seu entorno Sim. é algo muito legal e Conhecer viável, pessoas, né? conversar com pessoas, ver onde você pode indicar seu serviço, a pessoa pode indicar o seu serviço, descontos, né? Então, e isso me remete ao que a Camila Mato falou no primeiro episódio, né? Que juntas somos mais fortes, né? Com certeza. Então, assim, o empreender, ele é muito solitário às vezes. Porque no final do dia, é só você com as vendas que você fez ou deixou de fazer. E com os seus as contas BOs. que você tem pra pagar. E a gente se sente muito sozinha. A gente fala, eu vou... É tanta demanda, né? É igual você estava falando. É a parede que precisa pintar, precisa pendurar o quadro e tal. É tanta coisa que você tem que fazer, mais a atividade fim. E aí você fala, eu vou movimentar isso aqui como? Então, às vezes, você ter essa parceria é um jeito de ter alguém em algum lugar te ajudando a captar cliente. Sim. Vendendo o seu peixe. E aí, enquanto isso, você faz o que você tem que fazer. E aí, na hora que você tiver com o seu cliente, tiver a oportunidade de vender o peixe do seu parceiro, você devolve a gentileza. Só que é engraçado, né? Porque é tão óbvio, né? É tão óbvio que a gente precisa estar juntas, que a gente precisa estar conversando, que a gente precisa estar se indicando. Exato. E o quanto isso é poderoso, faz o negócio crescer de verdade. Então, assim, anota aí no caderno, fazer parcerias, se conectar a outras pessoas, a outras mulheres que também são empreendedoras, fazer collabs. Tudo isso ajuda o negócio a crescer, assim, eu acho que é fundamental. Poder das conexões, né? Exato. E só para fechar nesse episódio, que foi uma outra coisa que eu listei, que foi para além do empreendedorismo, né? Que foi como eu falei no começo do programa. A gente não aprendeu só sobre gestão de negócio, sobre dicas. A gente foi além disso, a gente falou sobre vida também. Então, nesse episódio a gente falou muito sobre educação e sobre infância, o quanto é importante respeitar a infância, uma infância mais livre. Por quê? Aí agora vem, olha que conexão legal. Ela falou de soft skill, que é uma coisa que super se fala hoje no mercado de trabalho. O que é soft skill, Edilene Ribeiro? São as habilidades naturais. Socioemocionais. Exatamente, né? São habilidades que a gente tem
mas que a gente tem naturalmente, né? Uhum. Ou que a gente até pode desenvolver Sim. essas habilidades. E ela fala que o quanto a infância é poderosa para esse desenvolvimento. Né? Que é muito. Você pode desenvolver mais velho a sua soft skill. Você pode, mas é um pouco mais difícil. Então, se você, desde criança, você é estimulado a desenvolver isso, né? Se os pais, o seu entorno, a escola, olha para isso, pô, você vai ser... Não, e eu lembro que a Dani falou alguma coisa, tipo assim, que enquanto as pessoas crescem, elas são estimuladas a abandonar essas habilidades socioemocionais. Exatamente. Esse soft skill. Então, se você é uma criança que você vê um amiguinho com dificuldade, você vai lá e ajuda, na hora do vestibular alguém fala, foca no seu e vai, deixa o outro pra trás. E aí as pessoas vão abandonando essas habilidades que no mercado corporativo faz toda diferença. E Criatividade. E o quanto vem de encontro Exato. ao que a Ana falou também. Que a inteligência artificial tenta humanizar e o humano Tenta robotizar. Gente louca, né? E o caminho é a gente humanizar mesmo, né? Bom, no episódio da Vanessa Huerta, Sim. a gente falou sobre... Eu acho que o que mais pegou pra gente ali de aprendizado foi autoconhecimento. Ai, super. Eu anotei Porque aqui também. a Vanessa, ela é numeróloga. E a numerologia é uma das milhares de ferramentas de autoconhecimento. Você pode ter... Nossa, tem zilhões, né? Não, e só pra vocês saberem, a gente não tá falando de orelhada. Todas fizemos mapa. E fez Sim. sentido pra todas nós. Fez. Muito. Exatamente. Muito sentido. É uma baita ferramenta. Porque é como se alguém deixasse uma bula de quem você é. Exatamente. E antes da gente destrinchar esse que eu também anotei aqui, o poder do autoconhecimento, eu queria levantar aqui que eu tô. E o que eu tô observando é que esse episódio vai ser muito legal para quem não assistiu os anteriores, ter um resumão e poder, né? Ir lá no detalhe. Lá no detalhe. Tem um super resumão aqui, Sim. um pouquinho de cada um deles. Mas sobre o da Vanessa. Eu te cortei não, pode falar. Pode falar. Não, eu anotei aqui também do poder do autoconhecimento para ajudar a gente a traçar uma rota, né? E eu lembro muito que ela falou sobre a gente focar no que a gente é bom. Porque às vezes a gente se cobra tanto em algumas coisas, a gente se compara muito, né? Uhum. E isso é muito automático hoje em dia. Sim. E hoje as redes sociais, elas potencializam essa comparação, né? Sim. E é muito automático. Então, e isso dificulta a gente se anula, né? Quando a gente vê, a gente tá ali se cobrando e a gente gasta uma energia tremenda se cobrando por algo que a gente não é bom. Exatamente. E quando a gente tem noção do que a gente é bom e trabalha nisso, a coisa flui, a gente faz com facilidade. Então, assim, não precisa ser difícil. Não, E você não precisa ser bom em tudo. Exatamente, Boa em tudo. Não tem exatamente. como. Impossível. Não tem como. Não, e hoje em dia tem essa cultura do faça você mesmo, né? Que o próprio YouTube, aqui onde estamos hospedados, foi uma coisa que deu uma amplificada, né? Porque, eu quero... Vamos focar na parede, vamos seguir nesse exemplo. Quero pregar um prego na parede. Deixa eu olhar um vídeo no YouTube. Só que o YouTube não vai saber se tem um cano atrás, né? Exatamente. Daquilo ali. Então, assim, às vezes você chamar alguém, você às vezes conhece, sei lá, o zelador do prédio, conhece a planta, ele vai falar, não bota o prego aqui. Só que, assim, essa cultura de, eu vou dar conta de tudo. Meu amigo, você não vai. Ninguém é bom em tudo. É porque eu fico doente que todo mundo tem que fazer a medicina? Sim. É porque eu tenho que tomar remédio, todo mundo tem que fazer farmácia? É porque eu Claro preciso que não. fazer exercício, eu tenho que saber tudo de educação física? Para de ser doida, como diria a Márcia Sensitiva. Foca no que você é bom. Aí você vai falar assim, eu sou muito bom em tal coisa, nas outras coisas eu não sei fazer. E tá tudo bem. E as outras coisas eu vou delegar pra quem sabe fazer. Sim. Porque aí o meu resultado vai ser melhor. E Tão óbvio, né? batendo um papo outro dia com a minha amiga, a Isabela, ela falou assim... Falando justamente sobre essa pauta, ela falou o seguinte, que a gente costuma olhar o melhor de cada pessoa, né? E a gente tem essa mania de comparação. Então, eu vejo o melhor da Paloma, o melhor da Ari, e eu quero o melhor da Paloma, eu quero ser igual ao melhor da Paloma, o melhor da Ari, o melhor do fulano, o melhor... Mas a melhor Edilene só você pode ser, né? Exato. E assim, não tem como a gente querer só o melhor, porque não somos feitas dessa maneira, né? Toda moeda Nossa. vem com dois lados, né? Exatamente. Toda. E a gente só olha pro lado melhor, assim. Então, não tem como você tem que reconhecer aquilo que não tá Fazer um rolando. Frankenstein, funciona. né? Pegar o E bonequinho por ali e isso, montar. o autoconhecimento é tão importante.
né? Por isso. E aí a Vanessa traz pra gente uma das ferramentas. Que é a numerologia. Exatamente. Mas que existem várias, viu, gente? A gente não tá falando só de numerologia. A gente tá falando de terapia, de leitura. De horóscopo. De astrologia. Precisamos trazer uma Mas, astróloga. Vamos fazer uma astróloga, vamos. Mas a terapia também acho que a ferramenta é uma das mais poderosas. Não, de a autoconhecimento. própria, falando em faça você mesma, a própria prática de meditação, Coaching, tem gente que também Faz coaching. Tem um monte. Eu acho que o importante é você encontrar qual é a ferramenta Você se que você vai se observar. identificar. Exato. Né? É que a gente está citando aqui a Vanessa por ela ter vindo e ter trazido o quanto o autoconhecimento ajudou ela a se encontrar. Sim. Porque, para quem não assistiu ou ouviu esse episódio, assistam ou ouçam. A Vanessa, ela trabalhava no mercado. Ela era representante comercial. E em determinado momento da vida, acho que ela tinha 35 anos, né? Ela se via infeliz na profissão. E isso começou a afetar a saúde dela física, de tão... E aí é Infeliz que interessante, ela porque tava. não é que ela tinha uma carreira fracassada. Ela tinha uma carreira de sucesso. Exato. E aí é uma coisa, porque muitas vezes a gente recalcula a rota porque tava tentando fazer uma coisa que não deu certo. Que é o que aconteceu com ela depois. Mas ela tava numa carreira que ela tava estável. Ela tava bem. Quem olhava de fora falava, o que essa menina tá reclamando? Tem tudo. Sim. Só que ela não tava feliz. E aí o que a Ari tá falando, que começou a afetar a saúde dela. Exato. E daí ela foi buscar o autoconhecimento. E até ela se encontrar na numerologia... Foram várias tentativas. É. E aí também é uma coisa que me marcou, porque às vezes as pessoas, e a gente até já falou disso, Paloma já falou disso, que toda vez que a pessoa inicia um projeto novo, a pessoa fala, lá vem ela com mais um projeto que não vai pra frente. Né? E tem gente que fica mesmo nesse ciclo de várias tentativas, mas isso, gente, também é um processo de autoconhecimento. E é tão difícil. Aí eu vou falar, E a porque Vanessa assim... passou umas 5, assim, né? Até ela se encontrar e falar, poxa, esse é o meu lugar, é aqui que eu vou investir. E aí o negócio começa a faturar, começa a acontecer de verdade. Não, e assim, eu super admiro ela nesse sentido. Realmente foi um caminho que ela fala que na época foi difícil. Porque imagina, né? Até ela chegar... Até ela sentia, putz, eu vou trocar de novo. Chegou a Esse duvidar processo dela. é difícil. Chegou Exato. a duvidar dela mesma, com certeza. E é difícil, né, gente? Porque aí entra o julgamento do outro. A gente Sim. pensa muito no que No o que o outro outro vai vai pensar. E aí vamos combinar aqui que a gente também pensa, né? Eu Sim, penso. É muito sim. difícil, né? Porque a gente fica nessa de querer entregar pro outro, não é pra gente, né? Não respeitar o processo. E todo mundo, gente, tem perrengue, todo mundo tem. Cara, eu vou falar disso, porque eu acho que eu me libertei muito disso, dessa coisa do... O que o outro está pensando de mim nesse meu último episódio de depressão. Sério. Porque eu tinha uma carreira no mundo corporativo, eu tava desenvolvendo uma carreira em paralelo, vendendo os cosméticos e tal, e eu gostava muito das duas coisas. E aí, quando eu adoeci, eu via que as pessoas me olhavam até com certa pena, sabe? E aí eu pensava, isso que as pessoas estão me dando não vai me ajudar a sair do buraco que eu me enfiei. Entendeu? Porque quando eu tava ali e eu só pensava em fazer coisas ruins comigo mesma, eu só pensava coisas horríveis comigo mesma, tudo que eu pensava era, nossa, eu não sirvo pra fazer nada. Eu sou um lixo. Tudo que eu fiz foi sorte. Nada foi esforço. Porque se eu realmente soubesse o que eu tava fazendo, eu não estaria aqui. Eu não sei cuidar de mim. Eu mesma fui pensando tantas coisas horríveis a meu respeito. E eu olhava para as pessoas e via pena nos olhos dela. E aquilo alimentava a minha paranoia. Que teve um determinado momento que eu falei, eu tenho que focar em quem tá me dando amor, em quem tá me dando carinho, em quem tá falando, não, você vai sair desse lugar. Pá, essas coisas que você tá falando não tem nada a ver. E era um grupinho de pessoas tão pequeno, incluindo você. E era um grupinho tão pequeno. Não, vem aqui, vem aqui pra gente fazer alguma coisa, eu confio no seu potencial. Que aí eu meio que desliguei um botão, falei, o que importa é quem tá ali comigo no meu pior momento. Sim. Sabe? E aí eu acho que, às vezes eu falo pra vocês, não liga pro pessoal. É porque eu realmente penso isso. Porque na hora do meu pior momento, ninguém pensava coisas piores de mim do que eu. Era impossível alguém pensar alguma coisa pior do que eu tava pensando ali.
E o que fez diferença mesmo era quem tava me apoiando. Então, assim, a crítica pela crítica, igual a gente abre o Gossip do Dia, vê aqui esse perfil de fofoca em geral, e fala, ai, mas fulaninho também, né? Essa crítica sem conhecimento de causa nenhum. Que diferença que faz? Nenhuma. Efetiva. E como disse a maravilhosa Glória Maria, alguém vai morrer por você quando chegar o seu dia? Não vai. Não, e no final das contas, Então seja você. outra que eu anotei aqui, que muitas vezes que a gente pergunta, né, quem é o maior antagonista, muitas das nossas entrevistadas falaram que elas mesmas. Nossa, isso é um ponto em comum. É um ponto. E eu acho que eu acho que em algum dos episódios eu falei, nossa, o meu é autossabotagem, né? Sim. E vai muito de encontro com o que a gente tá dizendo. Porque, no fim das contas, eu acho que as pessoas não estão nem aí. Ou se elas olham, às vezes podem até julgar, tipo, pensar alguma coisa, mas dura segundos. Uhum. Quem mais se julga somos nós mesmos. Exatamente. Não, e às vezes, bom, se for falar da opinião do outro, às vezes você tá sendo olhada com uma puta admiração. Sim! A pessoa fala, Mas a gente nossa, que foca legal, que no- referência, que não sei o quê, nossa, quero fazer assim e tal. Né? Porque, aliás, a relação humana é essa troca constantemente. Né? E aí você fica, não tá bom. Eu até falei disso esses dias, falando dos meus textos e dos meus vídeos antigos. Porque sempre que eu fazia um texto, eu lia e falava, não tá bom. Não tá bom. Ficou legal. Tá. Aí eu tentava melhorar, mas assim, não ficava satisfeita. Ou então eu vi um vídeo. Não tô legal, não apresentei legal, tal. Sempre com essa crítica. Aí, vamos supor, corta para 7 anos depois, 5 anos depois, eu vou revisitar esse trabalho, ou ver de novo o vídeo, ou ler o que eu escrevi e falo, caraca, puta texto legal que eu escrevi, isso, sabe? Aí olha como a gente se auto-sabota. Eu falo, Sim. nossa, fui eu que escrevi isso? Sim. Tipo, eu tive esse pensamento, essa Sim. linha de pensamento, que legal! E na hora, você não... Só que quando você se distancia do que você fez, dessa intimidade do que você fez, você consegue olhar com outros olhos. Não, com outros olhos, né? Então, a gente eu tem que sempre valorizar agradeço. já desde agora. Então, eu sempre agradeço aos meus amigos por eles acreditarem em mim e me olharem com olhos generosos. Porque quando eu olho pra mim, eu sempre sou muito crítica. E as pessoas falam, porque você é forte, você é corajosa. Eu falo, não, gente, eu tô com medo de a qualquer momento alguém descobrir que eu sou uma fraude. Uma fraude. Esse lance de síndrome da impostora é muito real. Mas acho que a gente tem que também levar em consideração o que os outros falam, como a gente se vê, e também a realidade. Porque você teria desenvolvido uma carreira... Quanto tempo você trabalhou em TV? Nossa, uns 10 anos. 10 anos em TV e impresso. Direto, uns 7 anos. Então, você teria sustentado uma carreira de 17 anos com um monte de chefe, colegas, parceiros, leitores e telespectadores. Se os seus textos fossem péssimos? Não. Então, meu anjo, eu acho que a gente precisa também Exato. sempre dar uma olhadinha na realidade. E isso vale pros negócios também. Então eu... Não, e tem uma outra questão. Às vezes você não aceita o elogio, né? Você fala, você tá me elogiando só pra... Porque, só né? porque você é meu amigo. Às vezes acontece, alguém fala, ponto. nossa, olha, fulano falou muito bem de você. Encontrou, falou, nossa, ótima pessoa, ótima jornalista, ótima não sei o quê. Falou só por social mesmo, tipo, só pra... Então, mas eu acho... Mas, na verdade, não. Às vezes, né, tem essa verdade, né, no comentário. Ninguém fala também à toa, assim. Você tá fazendo pix? Você tá fazendo pix pras pessoas? Ela querendo uma validação. Não, e eu acho que quando a gente é muito jovem, quando a gente tá iniciando a carreira, a gente não tem esse parâmetro. Uma das coisas boas do tempo passar é que você dá uma olhadinha no retrovisor e fala, bom, eu caminhei este caminho. Se eu fosse tão ruim assim, eu teria andado tudo isso, né? E às vezes eu acho que a gente também é muito crítica em relação aos nossos negócios. A operação não tá redonda, não rende que gostaria de estar rendendo, eu tô devendo, tal passo não foi bom, mas sua empresa não tá de porta aberta? Sim, olha o que você tá realizando, Exatamente. Né? O dia hoje aconteceu. Então você tá realizando coisa pra então, caramba. Porra, parabéns. Sim. Rolou mais um dia. Amanhã tem mais, inclusive. Uhum. Vai lá descansar, para de pensar, né, E paranoia. mesmo que não tiver, sabia? A gente costuma ver histórias vamos falar de empreendedorismo, por exemplo, histórias de sucesso, e a gente só vê quando a pessoa já tá lá no alto. Mas puxa aí a história, a trajetória Nossa, de grandes nomes aí as pessoas às vezes quebraram umas 3 vezes até chegar Muito, quebrou muito. no E, aliás, sucesso, quebrar de fato, faz né? parte Sim.
da sua bagagem de você ser um bom empreendedor. aliás. Steve Jobs quebrou ponto de os sócios falarem, querido, sai daqui porque você tá atrapalhando o negócio. Exatamente, né? Faz parte da sua história. A gente tem que curtir isso. Essa jornada é de difícil quebrar. curtir, né? É difícil, na hora dói. Na hora dói pra caraca. Curtir, aí você pegou pesado. hein? Tem que Não, curtir mas esse outro dia eu processo. vi a história do cara do Brown e do Luiz, e ele falando que, assim, o tesão dele é essa jornada mesmo de... Ah, mas ele tem um dinheiro guardado, né? Não. Exatamente. Não, porque... Sim, mas é o aprendizado, Isso. falando de bagagem pra você chegar lá. Você tem que... gente, se você acertar tudo... Não, tudo Não bem, existe, mas é mas que eu você digo vai- assim: você Aham. vai curtir depois que deu certo e aí você olhou lá pra trás. Agora, na hora que você tá lá, Não, você lascado, chora, não- você chora. Não tem como. Na- Não, você chora, você fala, vou parar, vou Na hora que você desistir, sente... não você vou fazer. Não, na hora que você sente que você tá na bicicleta sem freio, ladeira abaixo, Não você tem fala, como. ai, vou curtir esse vento no rosto. História pra Ai, que contar. adrenalina, você só fica, ai, meu dente, o protético é caro. Não, mas falando sério, a questão, não sei se vocês vão citar isso, mas a persistência, todas elas persistiram e insistiram. Uhum. E às vezes, eu sou taurina, né? E as pessoas falam, ai, tá, taurina é teimoso. Eu falo, depende. Se a minha tese tem sucesso, eu sou persistente. Que legal que você não desistiu e tal. Agora, quando dá errado, e a tendência é metade das coisas dá errado, né? Exatamente. Aí eu sou teimosa, porque é difícil eu abandonar alguma ideia, alguma coisa. Mas é importante persistir, porque outra história muito bacana. Pelé foi reprovado no teste do Santos 3 vezes até ser aprovado. Então, Olha só. pensa se esse homem tivesse olhado e falasse, então tá bom, então vou fazer outra coisa. Você, E sapateiro. com certeza, quando uma coisa que é bem legal quando a gente erra, entender por que a gente errou, porque com certeza essas pessoas que têm histórias assim grandes, assim, tipo um Pelé da vida, tal, ou grande, ou uma Luiz Helena Trajano. Uma Anitta, por exemplo, eu acho Exato. o exemplo dela ótimo. Com certeza, onde erraram, onde receberam críticas, onde não foram aceitos, foi onde que ele falou, não, é nisso aqui que eu preciso melhorar. É nisso aqui que eu preciso trabalhar. E, às vezes, as pessoas não pagam um coach, uma mentoria para falar justamente onde você precisa melhorar. Sim. Se Tipo, tivesse feito você o tá mapa errando. numerológico da Vanessa Huerta, tô zoando. Tipo assim, você tá errando aqui. Então, quando o erro vem, quando você não é bem sucedido em alguma coisa, é ali que você precisa melhorar. Esses dias eu li um trecho de um livro que minha amiga mandou que falava assim, a posição, quando você vai fazer yoga, a posição que mais é difícil pra você, a que mais dói, é a que o seu corpo mais precisa. Faz sentido. Faz É muito o que o seu corpo sentido. mais precisa, onde você mais precisa trabalhar. Então, isso não é meio confortante de saber? Não é meio assim, caraca, tá dando. É onde eu preciso realmente Sim. investir. É uma resposta automática. Então, você não precisa nem de coach pra isso, nem de mentoria, nem de Verdade. nada. Então fica aí Só- outra lição pro caderninho das nossas protagonistas, né? Será que a gente não tá pegando aí alguma crítica, alguma coisa e travando nisso, Exato. ao invés de pegar isso como um aprendizado pra E trabalhar? falar, é um toque. Às vezes a gente tipo, leva muito pro pessoal e tipo, putz, travar não é pra Essa mim. senhora, outro não é. dia, Ah. a gente é de áreas diferentes. Mas eu tava contando um problema meu pra ela, que ela não teria... Essa senhora sou eu, Essa Ariane. senhora é a Ariane Quem Lobo. está ouvindo no Spotify. E aí, ela me ouviu contar o problema e tal, e aí ela falou assim, tá, mas como você pretende resolver isso? Porque às vezes a gente vê o problema e a gente só sente e chora, sabe? E a gente perde tempo. E a vida, ela vai rolando, é proposta que chega, é cliente que te procura, é o boleto que venceu e tal. Essa coisa de trocar o pneu com o carro andando, quando você empreende, isso é muito real. Não dá tempo de você sentar e ficar, e aí? Aí ela me fez essa pergunta, tá, mas o que você vai fazer pra resolver? Como você resolve? Aí aí já deixou de ser um problema, a minha cabeça deixou de operar no modo problema e começou a operar no modo busca por uma solução. Não, então, sabe por que eu até te falei isso esse dia? Porque é uma forma que às vezes eu tento trabalhar comigo mesma no meu negócio. Eu tenho uma loja, né, pra quem não sabe. E aí, dentro do comércio, às vezes as pessoas falam, que o comércio tá ruim, que o movimento tá péssimo. Tá ruim pra todo mundo. Tá ruim pra todo mundo. E, cara, de fato, né, quando a gente olha aí dados e tal, é uma montanha-russa. Tem meses ruins, tem meses Sim. bons, enfim. Economicamente falando,
tá muito instável. E o comércio é assim, né? E comércio é assim. Mas aí, o que eu faço, né? Eu penso o que eu penso. O que eu posso fazer? O que tá ao meu alcance? Então, sei lá, eu fiz uma prospecção, eu fiz o conteúdo, eu tirei a foto, eu lancei o produto, eu cumpri com a programação que eu tinha, né? Eu fiz o lançamento, eu postei tudo, eu fiz... Enfim. A sua parte. Eu fiz a minha parte, tá feita, né? Porque muitas das vezes, quando a gente vai olhar... E não tá tudo feito. Agora, se tá tudo feito... Tem coisas que você não tem controle. Entendeu? O movimento econômico, você não tem controle. Entendeu? Cara, agora se tá tudo feito, beleza. Sim. Entendeu? Aí tira um pouco desse peso, porque é isso, a gente não tem 100% de controle de tudo. Exatamente. Então, agora assim, é por isso. E às vezes, agora falando sobre a questão da resolução do problema... É isso, você não tem 100% de controle de tudo. Agora, do que você tem, vamos buscar uma solução. Eu esqueci. Outro dia eu ouvi, né? O empreendedor, ou o autônomo, o empreendedor, ele é um grande solucionador de problemas. O problema, ele nunca vai acabar. Nunca. Cara, todo dia é um problema. O problema só muda, mas todo dia tem um problema. Então, você só vai... Não, é o que eu falo, esse é o trabalho, resolver o problema. Resolver problema. Resolver problema diariamente. Próximo, e aí, dentro da questão de persistir, o persistir, eu anotei que tem ali... Um tá meio que linkado ao outro, sobre a disciplina. Nossa, super. Eu anotei que também é outra dificuldade que a gente... também é meu... para falar do outro antagonista. Depois, A disciplina, ela devolve. Ela devolve. Não tem como. Às vezes, vou dar um outro exemplo, que eu sou maravilhosa. E ela liberta, né? Disciplina Não, também. liberta, mas às vezes as pessoas olham pra mim e falam, nossa, quantos anos você tá? Eu falo, quantos você acha que eu tenho? A pessoa fala assim, uns 28, 29. Pô, eu tô com 37. Mas isso é porque a pessoa é daltônica, cega? Não, é porque eu fiz skincare durante muitos anos. Não, é verdade, gente. Não, é sério. E eu não furo genética, até... né? Não, a genética ajuda, mas assim, o protetor solar todo dia de manhã, a rotina de lavar, hidratar, tal. No dia ali, eu não via muito resultado. Mas eu falava, se o dermatologista tá mandando fazer, se é bom pra evitar câncer de pele e tal, eu vou fazer. Eu tenho muita sarda, né? Então, tinha que fazer como um preventivo. Mas hoje, assim, uma coisa que eu, sei lá, que eu fiz várias vezes, todo dia, só por fazer, só pra não dormir de maquiagem e tal, não sei o quê. Agora eu tô poupando o quê? Um botox, entendeu? Então, o que eu acho é que a disciplina, ela devolve. Skincare? Nossa, desde 2010... 13 anos já. Caraca, não, já tem resultado, com certeza. Com certeza, mas o que eu tô falando, a disciplina, ela devolve. Eu sou bem ruim com esse negócio de skincare, gente. Não, mas eu faço assim. Eu também deixo a desejar. Mas o que eu falo assim, eu faço. Tem uma coisa. Por exemplo, também o tempo vai passando, você vai ficando mais. Não posso deixar hidrato todos os dias. Não posso deixar de usar o sabonete facial X, mas. Não, mas o que eu queria falar assim, eu sou muito disciplinada para isso. Eu acho que o grande desafio é você incluir a disciplina para tudo. Ah, sim. Porque, por exemplo, eu conheço vocês muito disciplinadas para algumas coisas. Mas se eu falar, vocês são disciplinadas, vocês vão falar, não, de jeito nenhum, não, tem de que jeito melhorar nenhum. muito. Eu sou disciplinada com coisas para os outros. Olha que loucura. Quando é para mim, olha, pode ficar pra depois. Me identifico. E aí, quando você tem um monte de coisa na frente, né? Você tem a sua vida, vocês duas são mães, aí tem o negócio, tem um monte de demandas, e aí você A fica gente pra tem que a horas, mania né? de o compromisso com nós mesmas, a gente sempre bota embaixo eu do acho que é por tapete, isso. assim. Porque são tantas coisas... Putz, é isso. Quando precisa... E minha terapeuta que uma vez me fez enxergar isso. Ela falou, né? Quando é pra você... A minha também. Alimentação, tipo, exercício, tipo, coisa. Quando é pra você, você se deixa de lado. Quando é pros nós outros, somos você se a entrega. pessoa mais importante, né? E Exato. olha que louco, Porque né? se você não tá bem, que é outro aprendizado que eu anotei aqui, que é o da Thalita. Ai, também ia chegar Quanto na Thalita quanto é agora. importante você estar bem pra você poder entregar em todos os outros setores da sua vida. Sim, com certeza. Porque, assim, uma mulher feliz, ela vai ser uma mãe feliz, ela vai ser uma esposa feliz, ela vai ser uma empreendedora
uma empreendedora feliz. Mas só... Criatividade em alta, É. né? Se você se cuida, se você tá em paz com cuidado que... Nossa, é impressionante, assim. Deixa eu só falar só mais uma Pode coisa em falar, relação à desculpa. disciplina. Porque, e outra coisa, a disciplina, o meu problema é mais a constância. Porque eu percebo que eu tenho muitos altos e baixos. Então, eu sei que a hora que eu dou um gás, eu chego onde eu quero. Mas isso não é o ideal. Porque se na hora de dar um pique, eu torço o tornozelo, aí já não tem pique, aí já não tem resultado. Então, eu acho assim, manter a disciplina, por exemplo, na busca de novos clientes, mesmo quando você tá com clientes novos. Tipo, é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tá com vontade ou quando aparentemente você não precisa fazer. Eu acho que o desafio é juntar a disciplina e a constância. Mas pode falar. Não, Sim. com certeza. Não, o que eu ia falar que é isso. A gente meio que sabe lá no fundo, mas a gente deixa de cuidar da máquina mais importante que somos nós. Então, assim, o seu bem-estar físico, Sim. né? Fazer a atividade física, por exemplo, sempre te livra da ansiedade. Você trabalhando com ansiedade, você não produz o que você... Então, atividade física, alimentação, tem um momento seu para você de autocuidado, de relaxar, meditar, fazer alguma coisa assim. Tudo isso impacta em como a gente trabalha, em como a gente se relaciona, em como a mente fica criativa e o quanto é a primeira coisa que a gente detona. Tipo, tira da lista lá, do checklist, dar um horário pra gente. Sim. Muito louco, né? Uma vez, foi você que falou que marca um horário na agenda? Marco. É que não foi aqui, foi em outro ambiente. Foi em outro ambiente. Lembrando do episódio da Lu Cabral, sexóloga, Ok. 168 horas na semana, não é possível. Que você não arrume, sei lá, uma ou duas. hora. Pra fazer o que Marca você na tem que fazer. agenda. Eu marco na agenda de dar eu faço só dia 6. Todo dia 6, a Pita aqui, eu tenho um horário, eu falo assim, pra eu dar uma olhada no que eu fiz, como estão as minhas metas no ano. E eu também nasci numa terça-feira. Então, toda terça-feira à noite, eu falei, aí, Paloma, tá cuidando de você? Essa última semana fez alimentação, fez exercício. Legal. Parar e olhar pra mim, assim. Mas é uma coisa que eu sabia que eu precisava fazer. Mas até que virou um compromisso na agenda, porque assim, na agenda fica coisa importante. Então, se as suas coisas, se o seu trabalho tá lá na sua agenda, o seu compromisso com o terapeuta tá lá na sua agenda, porque afinal de contas tem um terapeuta. Mas se cuidar de você não tá na sua agenda, é porque você não se acha assim tão importante. Tipo, se o horário da academia não tá na sua agenda. Por exemplo, aqui, todas nós temos o dia da gravação bloqueado, não entra nada, porque porque é uma coisa importante. Agora, por que eu não vou estar na minha agenda? Exato. Eu fiz isso, eu coloquei Faz na minha sentido. agenda. Bom, e aí falando da Thalita, né? Chegamos na... Maravilhosa. que foi um Doutora Thalita episódio- Sibeli. Nossa, gente, esse episódio foi demais. Eu acho que a gente encontrou o formato ali, vocês não acham? De De como como é. porque então a gente vinha mudando, tal, e ali a gente... Foi. Foi o primeiro que a gente fez aqui fora? Foi o primeiro que a gente fez aqui fora. Ai, que legal. Porque Esse a novo gente cenário, mudou de né? cenário, A gente mudou de né? cenário. Ali foi mesmo que a gente saiu tendo essa conversa, né? Nossa, estamos encontrando um formato. E a Thalita, ela falou de uma coisa legal também, que foi o sem medo de dar passos para trás e de começar bem pequenininho, porque a Nossa, Thalita, maravilhoso. ela também tinha uma carreira estável, né? Ela ganhava bem e aí ela deu uns passos para trás para poder investir no que ela acreditava, porque ela tinha um trabalho que também estava fazendo mal para a saúde dela. E ela não tinha tempo pra ficar com a família. Eu acho que todas as histórias de empreendedorismo que a gente contou aqui, elas se conectam por... Ou a mulher queria ter mais tempo pra família, aquilo angustiava ela. Pra maternidade, Pra maternidade, ou foi pós Ou ela viu que ela poderia ganhar mais diante de um cenário Machista. machista. Não, A maioria e aí das e a histórias. questão de saúde mental também, né? Muito Ou- saúde mental. Eu percebi que nenhuma, assim, das histórias que eu acompanhei, não só as nossas aqui, mas das que a gente vê em outros lugares, nenhuma mulher empreende porque fala, nossa, eu vou ficar milionária, eu vou entrar na lista da Forbes. Todas empreendem por necessidade, ou por questão de saúde mental, tipo, eu tive um burnout, pra vida que eu tinha, eu não quero voltar, ou agora eu tenho um filho e eu quero ver ele crescer. E aí o mercado não dá condições pra isso. Não dá. O mercado Não respeita isso, então eu mesma vou fazer o meu... Exatamente. Se o mercado não me der o espaço, eu vou lá abrir o meu espaço. Sim. Porque eu lembro quando eu trabalhava no corporativo e a Carol ficava doente, assim, porque tinha acabado de entrar na escolinha e tal, e eu tinha que faltar
porque eu tinha que cuidar dela. Só que assim, quando você coloca a criança na escolinha, você sabe, né, Ari? Tipo, a cada 15, 20 dias tá rolando ali uma sim. febre, um negócio assim. E aí eu me sentia mal de faltar no trabalho, né? E se eu ia, eu me sentia mal de faltar em casa. Então, eu acho que aí isso vai virando uma crise, Sim. até que eu fiz o que eu fiz, decidi empreender. E muitas mulheres fazem isso também, né? Pra ter essa flexibilidade na agenda. Não é que vai trabalhar menos, não vai. Jamais. Não, Ilusão. jamais. Ilusão. Já Mas chegamos você nessa consegue conclusão. ser meio que ali falar, meio que dona dos seus horários. Ó, Sim. tal dia eu bloqueei aqui, e não tem que dar satisfação meio que pra ninguém, a não ser pros seus clientes, tudo bem, mas você mesmo administra, né? Eu acho que é isso. E a Thalita, além dela ter feito isso, ela começou pequeno. Eu achei muito legal que ela comprou uma maca. A Thalita, gente, ela é especialista em estrias. Então, ela comprou uma maca reusada. Exatamente, de reuso, assim. Ela comprou a maca e foi atender. E aí foi indo. E aí ela fala também que ela alugou um espaço, ela precisou de um Por espaço hora. pequeno por hora, num tipo um Um coworking. coworking de beleza. De beleza. Achei isso super legal, então. Então, ela não teve medo de voltar, ela não teve medo de começar pequeno. Eu achei isso bem, bem interessante. E você quer falar da Thalita alguma coisa? Não, pode falar. E outro aprendizado muito interessante foi que ela tinha a profissão dela, aí ela já começou empreendendo em outro lugar, então ela recomeçou a carreira empreendedora dela. Ela começou e recomeçou, né? Então ela teve 2 tentativas. E ela só rolou a segunda tentativa porque enquanto ela estava na primeira vendendo cosmético, ela ouvia a queixa das clientes relacionadas à estria. Então, ela tinha lá um produto que resolvia celulite, resolvia skincare do rosto, ela resolvia um monte de problema para essas clientes com os produtos que ela vendia, mas ela via aquela dor, aquela demanda reprimida daquela mulherada que queria tratar a estria. Fechou tudo durante a pandemia, ela já estava querendo um novo rumo para a vida dela. Ela falou, vou atrás desse negócio de estria, né? Porque o pessoal Estão falando comigo, Estão falando né? tanto disso. E aí, o novo negócio dela é focado 100% no tratamento de estrias. E ela já fez um faturamento de 6 dígitos no segundo ano completo de operação, né? Que ela começa em 2020, mas tinha a pandemia. Ela começa no final de 2020. E em 2022, ela já teve esse faturamento de 6 dígitos. E prestando serviço, né? E eu vou falar, assim, que eu acompanho o trabalho da Thalita no Instagram. Uhum. Eu conheci a Thalita através aqui do podcast, né? A Pac trouxe a Thalita e eu conheci ela através do Protagonistas. Acompanho o trabalho dela no Instagram. E a Thalita é muito disciplinada, cara. Ela é um exemplo de disciplina, né? E por que eu digo isso? Porque nada é por acaso. Com certeza, esses 6 dígitos em 2 anos é resultado dessa disciplina dela. Com certeza, com certeza. Ela faz um trabalho incrível Constância. de constância. Ela faz um trabalho incrível no Instagram. Ela todo dia bota a carinha dela lá no Instagram pra dar o bom dia, pra mostrar o trabalho dela. Sim. Pra conectar, né, as clientes com Exato. ela, com o dia a dia dela, né, com o Exato. trabalho dela. E se você for ver, tipo, uma sequência. Ela não faz menos que 5 stories no dia. 5 stories de 15 segundos, gente, é menos de 1 minuto e meio. Uhum. E aí a gente, por exemplo, né, um puxão de orelha nossa, a gente não consegue. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu também peco muitas Aí vezes. se vem a Luca Brel aqui e fala assim, a semana tem 100 e não sei quantas horas. Você não consegue 1 minuto e meio. 160, 200 coisas. Eu vou falar que consegue 1 minuto e meio por dia pra vender seu peixe. Eu vou falar que eu até posto bastante no Instagram, mas às vezes eu sinto que eu não sou muito estratégica, assim, dentro das minhas linhas editoriais, vamos dizer assim. Sim. Uhum. Porque tem a loja, tem o podcast e tal. Então, o que eu sinto falta hoje é de seguir mais uma linha editorial, assim, e administrar todas essas É porque é muito pra ti vertentes, girando, assim. né? É muito pra ti girando. É mas- muito. Mas olha, eu queria falar uma coisa da Thalita e fazer uma conexão com o que a Ana Pisaneschi falou e com que várias outras também falaram, de que a escuta ativa da Thalita fez ela chegar nos 6 dígitos. Foi. Porque ela criou um novo produto escutando, um novo serviço, escutando as clientes dela. E a Ana fez a mesma coisa. Ela criou um novo produto promissor. Então, assim, outra lição ali para anotar. Escute ativamente seus clientes, converse com eles,
sinta as dores dele, veja quais são as dores, o que eles buscam, porque às vezes a oportunidade está exatamente aí. Você idealiza um negócio, você faz um projeto e tal, não sei o quê, só que às vezes esse negócio não vai funcionar. Porque você tem que escutar as pessoas, você tem que ir lá, conversar, bater papo, ouvir, porque aí sim você vai gerar às vezes você tá no negócio, mas ali no papo do dia a dia, você gera um outro produto que vai fazer muito sucesso. Ou ajusta a sua operação, né? Ou você ajusta a sua operação. Exatamente. Você quer ver outra dica muito legal? É interagir para ter esse contato com o seu público, com o seu público-alvo. Interagir no próprio Instagram, gente. Tipo, o Instagram é uma ferramenta muito poderosa, né? Sim. Então, às Muito. vezes, você trabalhar, tem lá as enquetes. Então, você fazer perguntas ali mesmo. Não, caixinha de Pergunte a pergunta. opinião. Não, caixinha de perguntas e mesmo enquetes. O que vocês acham disso? Isso ou isso? Isso ou isso? A pessoa se sente importante. Exato, você conecta, né? Além de tudo, você conecta, você faz o seu público participar do seu negócio. da construção. Isso é porque muito são poderoso. eles mesmo É. que vão te dar o feedback pra você fazer. Exato. Porque não adianta nada. Você fala, ai, pra mim tá lindo, tá ótimo, tá maravilhoso. Gente, mas pro seu público não tá. Não, e outra coisa, a gente hoje tem a possibilidade de construir negócios com as pessoas vendo. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Mas o lado bom as pessoas apoiam aquilo que elas ajudam a construir. Nem que seja ajudar a construir, dando uma opinião, assistindo, né? Vocês vão ver as pessoas que acompanharam esses 10 primeiros episódios, quando a gente chegar no episódio 100, como elas vão falar orgulhosas. Ah, eu tava lá, eu acompanhei o primeiro episódio, tal. As pessoas, elas se envolvem emocionalmente nos projetos. E tanto isso é verdade, não é coisa da nossa cabeça, que as grandes marcas dão rosto, estão dando rosto. O próprio Magazine Luiza. Há quanto tempo não tem aquele avatar, né? Aquela boneca. A Luísa. A Magalu. a Magalu. Não. Ela tem um nome lá. A Lu do Magalu. É, a Lu do Magalu. Lu do Magalu. A Lu do Magalu. Então, assim, as grandes marcas, elas dão rosto. Ela foi capa de revista. Então, ela já foi entrevistada, né? Uhum. Então, eu acho que a gente humanizar, porque assim, não existe um CNPJ sem um CPF atrás. Se você nunca abrir um CNPJ, eu vou te explicar. A primeira coisa que você tem que preencher é o CPF do responsável Sim. por aquela empresa. Então, a rede social demanda isso, né? E aí, alguém falou que pessoas se conectam com pessoas. E eu acredito muito nisso. Eu acho que a nossa geração é a primeira que tem a condição de ir mostrando o bastidor e engajando as pessoas, né? Porque o que a gente sempre mostra é o palco. É o melhor do melhor, do melhor, do melhor, do melhor. Mas você mostrar um errinho aqui, outro errinho ali, um perrengue aqui, Exato. outro ali, as pessoas se conectam. Sim. E no episódio da Paulina, que é a doula, eu acho que a gente também foi um episódio que a gente foi além do empreendedorismo, Sim. né? Da vida além do empreendedorismo, que a gente falou sobre maternidade. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção, que foi o quanto as pessoas ainda precisam, e se você tem esse tipo de serviço, o quanto as pessoas precisam valorizar, por exemplo, o serviço da doula, que você até usou esse exemplo. As pessoas pagam muito caro pro obstetra. Sim, caríssimo. Mas não aceitam... 30 mil reais um parto. Isso, mas não aceitam pagar o valor, que é bem menos, tá, gente, da doula. Sim. Porque eles não enxergam valor, né? Eu acho que quando você a fazer as pessoas enxergarem valor no que você tá Sim. fazendo. Sim. É um baita desafio. Porque é valor que a Precificar. gente entrega. Aliás, uma outra coisa assim que eu acho importante, você entrega valor, o seu trabalho é valor. Quer dizer, preço, não é preço, é valor. Não, Sim. em algum momento vai rolar um Pix. Sim, Eu acho mas- que... Mas eu entendi o que é de Não, eu entendi, né? mas assim, ó, por conta as pessoas não querem pagar, aí precificar já é complicado. Vocês trabalham com produto, é complicado. Quando você tá vendendo só a mão de obra, fica mais complicado ainda, porque não existe uma tabela dos jornalistas de quanto é por hora, no meu caso, por exemplo, para fazer assessoria de imprensa. Então, é negociado. Quando as pessoas ficam, nossa, mas é tudo isso, aí é muito perigoso você entrando num loop de cobrando cada vez menos pelo seu trabalho, e aí você vai ficando sem dinheiro para reinvestir em qualificação, a sua vida vai ficando precária, e aí realmente você acaba virando um profissional que vale pouco, entre aspas, entende? Sim. Então, assim, é muito complicado você tem que se impor, não tem jeito. Sei lá, 4 mil pra acompanhar. Mas eu te dou 1.500, vai lá?
Você não pode virar e falar assim, vou. Falar não, meu querido. Eu estudei. É falar não. É falar não e acabou. Mas você sabe que isso foi um processo pra mim? Porque eu acho que em algum momento da minha vida, mais nova até, eu falava, tá bom. Mas aí que eu fui ver, não, você tem que falar não, você tem que aprender a falar não. Não vou fazer por esse valor. Não, meu trabalho não vale isso. Aí, às vezes, a pessoa só tá te trucando. Uhum. Ela quer o serviço, ela tem o dinheiro, ela só Sim. tá vendo se ela consegue te explorar. Sim. O pior é isso. Ela Sim. só tá vendo se ela consegue te explorar. E aí, tem momento que você tem que pegar, porque você precisa. Mas não... quanto mais você cede, mais... Mas a pessoa monta em cima, né? Sim. O bom que parto Exato. não é um cliente recorrente, né? Sim. Depende de quem tá me perguntando. Mas assim, eu achei muito legal. E porque ela faz isso, esse trabalho de mostrar o valor do trabalho dela. E achei muito legal o papo que a gente teve. Aliás, gente, se vocês puderem, vão lá escutar esse episódio ou assistir sobre maternidade. A Ari falou sobre o parto dela, a experiência Eu fiquei dela. totalmente apavorada. Paloma tá do começo ao fim com uma cara de chocada. Vocês são guerreira pra caramba, viu? A gente falou muito sobre essa questão do acolhimento, de protagonizar esse momento, de protagonizar a maternidade, né? Foi bem legal. E Eu acho agora que vai. acabou o momento de protagonizar. Acabou o episódio. Já... Já deu tempo, Anjas. Vamos ter que nos encaminhar pro final. Não, só quero falar um negócio. Fala. Lu Cabral falou pra gente. Nossa, maravilha. A gente maravilhosa. falou Cabral aqui várias vezes. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu quero falar. Episódio imperdível. Tanto pra autoconhecimento, quanto pra autoestima e quanto pra proteger as nossas crianças, né? Sim, tem muita informação bacana no episódio da Lu. Assim, gente, resumindo, gozem. Fiquem atentas. Sintam o prazer. Fiquem atentos a isso aqui que a Edilene falou. Vai lá assistir. Antes da gente fechar o episódio, mais uma vez a gente quer agradecer a nossa parceira, Heródia Beauty. Sim, maquiagens importadas, atacado e varejo. Vamos deixar novamente o @ aqui na tela com o cupom protagonistas15, 15% de desconto em todo o site. Então aproveitem com as melhores marcas. Varejo e atacado, tá? Vai lá agora. De repente tem alguma protagonista aqui que vai comprar em atacado. Sim. Vai começar um negócio, não é mesmo? Exato. Conta pra gente. Com o apoio da Heródia Beauty. E vamos lá. Ariane Lobo, qual que é o seu antagonista? Ai, gente, administração do tempo, constância. São muitos antagonistas. O meu também. Eu acho que é disciplina. Mas um diferente aí que eu acho que é, pra mim, Edilene, né, pessoalmente, assim, é conciliar, saber aprender a conciliar a maternidade comigo mesma. Com o meu lado eu, assim. Que a maternidade, claro, sou eu, faz parte da minha construção, um sonho meu, uma realização. Mas conciliar com trabalho, com o que eu quero realizar pessoalmente, assim, nos meus projetos. Tá com saudade Oi? de um pedaço seu. De um pedaço meu, então, assim, mas conseguir, sabe, manter a constância meio que dos dois, assim, Sim. sabe? Eu acho que é isso. O meu antagonista é aliar a disciplina com a constância. Porque eu sei que eu sou um pé de boi, assim. Eu sei que a hora que precisa parar pra fazer, eu sei que eu faço. Mas dar esses piques, parece que a gente tá sempre recomeçando, sabe? Parece que você perdeu tempo. Você tá sempre, sei lá, adubando super uma colheita, porque você precisa pensar, putz, eu tive todo aquele tempo, eu podia ter feito num ritmo bem menor, né? O meu antagonista é esse. E um que eu identifiquei recentemente, que é comunicar melhor os meus clientes do que eu tô fazendo. Percebi que tá virando, que eu não tô fazendo direito, tá virando tá virando monstrinho. E seu plot twist, Ariane Lobo? E Você até essa? surpresa agora. Não, eu falei que eu ia fazer o que a gente faz pro pessoal. Vamos sentir na pele isso daí. Essa emoção aí. Começa, Gente, Di, começa. O meu plot twist... Quer que eu comece? Começa. Eu acho que o meu plot twist foram os meus episódios de depressão. Assim, por mais que seja chato falar, né, não é uma coisa gostosa. Vamos curtir o processo. Mas eu acho que eu me reinventei, assim, das duas vezes, assim. A primeira vez eu aprendi que eu me vi desempregada, né? Porque é bom lembrar que as pessoas, quando são diagnosticadas com problemas de saúde mental, elas são super acolhidas.
né? Todo mundo abraça, mas depois, a hora que você não rende tanto, que você tá adaptando com o remédio que é tarja preta, aí você não rende, aí a sua produtividade vira uma questão e é um belo momento que você tá na rua. Então, eu acho que da primeira vez eu aprendi que eu podia fazer o meu dinheiro, que era uma coisa que eu sempre achava que alguém tinha que me contratar. Então, entre aspas, alguém tinha que me dar a oportunidade. E eu aprendi a empreender, a ir atrás de fazer o mosaico de Pix, não tinha Pix na época. E essa segunda vez eu aprendi que dane-se que os outros falam mesmo, assim. Eu tenho que me virar. A vida é minha e... Bom, eu acho que o meu é... São duas, aí, ó, veio duas na minha cabeça agora. Eu acho que é a maternidade, que fez um pá na minha cara, assim, né? Eu acho que é uma grande transformação, um novo olhar de vida, né? Falando mais, assim, emocionalmente como eu sou, e não tão racionalmente, mas me deu um outro olhar pra vida, eu ampliei, assim, é tipo como se fizesse assim, eu era assim, fizesse assim, abrisse mesmo o meu horizonte e começar a empreender. Eu acho que começar a empreender é um plot twist. Que é quando você vai lá e se joga, pá! Um plot twist. Os dois, maternidade e empreender, eu acho que você parar na pontinha assim, ó, e fazer... Se jogar sem paraquedas. Jogar sem paraquedas. Não, e você vai cair em câmera lenta. Vai cair assim, ó, onde é que eu vou dar? Eu ia falar justamente isso, porque quando a gente começa a empreender, a gente se abre para algo totalmente novo e é um aprendizado gigantesco, porque, como a gente já disse em outros episódios, quando você empreende, ainda mais quando você é pequeno e começa tendo que fazer tudo, Sim. Você aprende um pouquinho de cada coisa e aprende, como você mesma disse, com o carro rodando, E você vai trocando trocando pneu com o carro andando. Eu tinha um editor que falava isso. Então, assim, você não tem tempo pra parar e, não, peraí, deixa eu parar aqui pra aprender isso pra depois. Não, você simplesmente vai tendo que fazer. Você tem que ser muito dinâmico, tem que pensar rápido. E isso acaba se tornando um hábito. Assim, é um aprendizado muito positivo no final das contas, porque acaba se tornando um uma hábito. virada mesmo. É uma virada, uma grande virada. Ariane Lobo, quer falar mais alguma coisa? Não, quer falar o quê pra mim? Como a gente te acha nas redes sociais? O meu Instagram, @Arilobo. Eu sou Ari Lobo em todo lugar. Procura Ari Lobo no Instagram, no TikTok, Ari Lobo. Edilene Ribeiro, como a gente te acha nas redes sociais? Gente, eu tenho um perfil aberto agora. Oh! Vamos seguir, porque ele acabou de estar ainda pequenininho, quase não tem postagem, que é o perfil aberto. Edilene.ribes. Aí no TikTok ela faz várias dancinhas. Mentira! Mentira. Já pensou? A gente acessa lá achando que ela nem tem TikTok quando vai ver. Ela tá lá fazendo todas as tendências. Bombando. Bom, e eu sou Paloma Mina, Paloma com 2 L's, Mina igual dos Mamonas. Paloma Mina em todo lugar também. Perfeito. Foi esse, gente. obrigada. E aí, o que vocês pela acharam? Eu presença. adorei esse episódio. Adorei. Antes da gente encerrar, quero pedir pra vocês seguirem a gente no Spotify, avaliar os nossos episódios com 5 estrelas, se você achar que a gente merece. Se inscrever no YouTube, isso ajuda muito a gente. Dá um joinha e um comentário. Isso ajuda a impulsionar o nosso trabalho, ajuda o algoritmo a entender que o conteúdo é bom e que ele merece ser entregue pra mais gente. Também, você falou de seguir a gente de se inscrever no nosso canal? Falei. De se curtir também o episódio? Falei. Se eles gente, entenderam, já curtiram. Enquanto isso, eu não tô sabendo. LupaCast. E de seguir a gente no Instagram? Isso é que você tem que falar, amiga. Então sigam a gente no Instagram, protagonistas.podcast. É por lá que a gente interage muito com vocês, compartilha melhores momentos, compartilha lookinhos, que agora tem looks também. Lookinhos. Daqui a pouco a gente vai fotografar o de hoje. Compartilha o @ das nossas entrevistadas, tem muito conteúdo legal por lá. Muito obrigada, gente. E a LupaCast? A LupaCast? Vai? Você não falou? Não falou não, amor. gente, Vai tu. desculpa. Tá vendo que dá pra fazer episódio sem roteiro? Episódio sem roteiro. A gente agradece muito a LupaCast, nossos parceiros maravilhosos que dão toda a estrutura pra gente. Então, se você quer fazer masterclass, gravar seu podcast, vem aqui conhecer, venha bater um papo com eles ou chama eles no Instagram, que é LupaCast _oficial. É maravilhoso. isso aí. Tá bom, Obrigada, pessoal? gente. Beijo. Semana que Continue vem com a gente gente. volta. Mais Tchau, 10 tchau. episódios. Tchau. Tchau. Protagonistas. O podcast é apresentado por Ariane Lobo Edilene Ribeiro E Paloma Mina.
Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Este episódio é um oferecimento LupaCast, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.